Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar e mostrar também, já que esse daqui fica como vídeo de referência de utilização dessa planilha, dessa tabela que eu desenvolvi, que tem como intuito principal facilitar o cálculo para que se tenha uma referência de custo na relação chapa inteira e pedaço, que obviamente é a base para a gente estabelecer ali a maneira como a gente vai desenvolver o nosso orçamento. Apesar de não ser o intuito da tabela, a questão de passar o orçamento e tal, já que isso aí cada um determina da maneira como trabalha, tá ok? Mas o principal foco é esse. A gente vai jogar aqui o valor de uma chapa inteira de material, vai ter a referência de preço por metro quadrado, depois a gente consegue calcular facilmente quanto vai custar um pedaço, seja do tamanho que a gente precisa, e dependendo de como você fizer, sim, aqui você pode utilizar para desenvolver um pequeno orçamento, com base na maneira como você trabalha. Então isso é interessantíssimo para quem tem CNC Router, ou para quem trabalha em marcenaria com cortes de chapas e vende pedaços, já que esses materiais, obviamente, quando a gente trabalha em chapa, o menor custo que a gente consegue é quando a gente compra uma chapa inteira. Se a gente está comprando só um pedaço, provavelmente quem cortou esse pedaço já está ganhando alguma coisa em cima, tá? Então a gente trabalha comprando com chapa. E também é óbvio que vale mencionar que quando a gente compra direto do fornecedor, a gente vai conseguir o melhor preço. Na sequência, eu vou dar um exemplo na prática aqui de como utilizar e cada um vai ver se atende ou não a necessidade. Antes, eu preciso passar algumas informações importantes a respeito da planilha. Lembrando, quem adquirir o que eu estou disponibilizando é um arquivo do programa Excel, então precisa ter o programa Excel. Qualquer versão 2016 ou mais recente vai funcionar sem problema algum. O processo de aquisição é feito todo através do site Hotmart, o link vai estar na descrição. Lembrando que eles nunca enviam o arquivo para você. Eles vão enviar um e-mail dizendo, já está confirmado, você pode fazer o download. Então o download é feito lá na plataforma Hotmart. Havendo algum problema, alguma dificuldade, entre em contato comigo através do e-mail que vai ser disponibilizado. Tá? Se for o caso, até mesmo eu envio. Mas esse processo deve ser feito exatamente como eu disse. Eles mandam a informação dizendo que está liberado para você. E lá, nas suas compras na plataforma, você vai fazer o download. Então, vamos dar um exemplo aqui na prática da utilização. Então, como mencionado, vai trabalhar com chapas de material, a gente tem uma variedade muito grande, tanto em diversidade de materiais, quanto diversidade de espessura e, consequentemente, valores diferenciados. Às vezes a gente vai passar um orçamento, a gente tem que ficar refazendo várias e várias vezes o cálculo, já que a gente precisa levar em consideração essa diferença de preço. Vamos supor aqui como exemplo que a gente fosse trabalhar com uma chapa de PVC expandido para fazer um determinado trabalho. E vamos colocar aqui como exemplo que fosse aqui feito um trabalho numa CNC Router, que esses pedaços que a gente vai calcular ali e tal, eles vão ser transformados em letras depois. Aí entra a questão da CNC Router. Só que eu também poderei considerar a situação na qual eu só vou vender um pedaço desse material ganhando alguma coisa em cima. Primeiro ponto, procurar o material em questão. Vai procurar o material, óbvio que em fornecedores direto a gente vai conseguir os melhores preços. Aqui eu estou utilizando o Mercado Livre só como uma referência, tá ok? Mas vamos ver aqui, PVC expandido, 20 milímetros, está aqui, a placa ou a chapa, R$ 620.
122 por 244. Ali na planilha a gente trabalha com milímetro, como está aqui, ó, 1220 por 2440. Vamos voltar para a planilha. Aqui eu jogo o valor da chapa. E lembrando, se você quiser, ou se você for pagar frete, já joga o valor aqui em cima. Se eu pagasse, por exemplo, 30 reais de frete, eu colocaria 620 mais 30, 650. Mas vamos supor que nessa situação fosse um frete grátis, é 620. Aqui eu entro com as medidas, comprimento e largura. 1220 por 2440. Eu já tenho quantidade de metros quadrados dessa chapa e também já tenho aqui o preço de custo do metro quadrado, 208. Agora aqui embaixo no divisor de peças eu já consigo saber quanto me custa um pedacinho dessa chapa. Um pedaço exatamente nas medidas que eu preciso. Utilizando um exemplo de numa CNC Router, vamos supor que a ideia é fazer letras e a gente vai considerar aqui um pedaço que seja suficiente para fazer essa letra. Se, vamos supor, a gente está falando de letras de 30 centímetros, aí a gente pode considerar um pedaço quadrado, que é um pedaço mínimo para fazer essa letra. Se vai fazer várias e várias, a gente pode otimizar para chegar num pedaço que a gente vai utilizar. Só que quando a gente quer considerar uma, a gente tem que fazer um pedaço quadrado. Porque às vezes o pedaço que a gente vai utilizar ali, esse pedaço a gente não consegue mais reaproveitar. Às vezes a pessoa quer uma letra, eu vou cortar aquele pedaço, mas não vai estar otimizado para fazer mais peças. Eu vou perder aquele pedaço. Então vamos lá. 300 por 300. Então eu sei que um pedaço desse material com as medidas de 300 por 300, custo, estou falando custo, 18,74. Estimativa aproximada, quantidade de peças, 33 peças com essa chapa, com essa placa. Até esse ponto a gente só tem valor de custo. Agora aqui entra e cada um define como que vai fazer uso disso daqui para passar um orçamento, por exemplo. Vamos supor que eu só quero ganhar uma porcentagem. Eu trabalho com porcentagem, eu vou vender esse pedaço exatamente da maneira como eu cortei ali, 300 por 300, e eu quero ganhar 30% em cima desse pedaço. Então, o valor que eu deveria vender é 24,37. E se fosse 10 pedaços? É só jogar aqui, ó, 10 pedaços. Tá vendo? Eu estou vendendo pedaços dessa chapa ganhando 30%. Agora vamos para exemplo de CNC Router. Então, a CNC Router, nessa questão, eu vou transformar esses pedaços em letras. Então, aí entra a maneira como cada um trabalha. Mas eu acho justo, por exemplo, aqui no campo de porcentagem, considerar uns 10% para a questão de perda, às vezes perda de material e tal. E nesse adicional, aí cada um determina a maneira como trabalha, mas é bem comum de se passar orçamento com base em hora-máquina. Hora-máquina. Vamos supor que eu vou transformar esses 10 pedaços em letras e a minha máquina ela vai demorar meia hora para fazer esse trabalho. Quanto que eu cobro na hora? Vamos supor que eu cobrasse R$120 a hora máquina. E esse trabalho ele vai demorar meia hora, então eu jogaria metade do valor que eu cobro na hora. Então seria R$60. Tá vendo? Eu já tenho aqui uma referência boa. Se eu quiser, tipo, já incluir um frete ou alguma coisa, ao invés de 60, eu poderia jogar 80. Estou só dando exemplos. Tá ok? Eu poderia passar um orçamento para essa pessoa dizendo o seguinte: 10 pedaços, nesse caso aqui letras, né? 10 letras no PVC expandido de 20 milímetros. Ficaria um total de R$286.
Daí a pessoa, de pronto, já me diz, mas não dá para fazer no material mais fino e tudo mais? Aí que entra as vantagens, né? Vamos supor que daí se a chapa de 10 milímetros, ela custasse 400. Eu só altero aqui, ó. Ah, se você quiser fazer no material de 10, ele vai ficar 213, tá? Porque essa grande variedade de valores, espessuras, medidas, a gente precisa ficar fazendo vários cálculos. E aqui, de maneira simplificada, você já consegue estabelecer vários parâmetros. Você é aconselhado até que, se for o caso, você já passe vários valores. Só mais um exemplo aqui, vamos colocar MDF, que, por exemplo, seria, vamos considerar aqui R$255. Só que a chapa do MDF tem aquela de 2.750 por 1.850. Acho que deve ser algo nisso, aproximado. Então, se a gente estivesse falando do material MDF, tá vendo já a diferença que dá nisso? E aqui a gente falando do MDF de 15 milímetros, um MDF revestido. Se fosse um MDF cru mesmo, ou um MDF mais fino, vamos colocar aqui uma chapa de 12 milímetros, custa 110. Esse já seria um MDF sem revestimento, tá vendo? Só que aí, galera, tem que avaliar também nem sempre trabalhar, digamos assim, com hora-máquina é um valor mais justo. A gente, às vezes, precisa trabalhar com preço de mercado. Porque, veja bem, aqui, ó, nesse material, ficaria um custo aqui, vamos falar só de valor de custo, R$2, vamos arredondar para R$2. E se a pessoa quisesse, por exemplo, aqui só uma peça e demorasse apenas 6 minutos, 3 minutos para recortar uma, daí teria aqui um custo de R$3, tá? Então, daí teria aqui um valor de 5,14. Mas, se você vai pesquisar valor de mercado, o preço que é vendido uma letra de 30 por 30 é muito maior que isso, tá? Enfim, orçamento, essas coisas, cada um define como determina o seu. Mas acho que vocês entenderam aqui a aplicação da planilha. A gente joga o valor da chapa, joga a medida da chapa, tem o preço do metro quadrado, tem o preço de um pedaço, tem uma estimativa de quantas peças a gente consegue produzir. Daqui para baixo é um adicional e cada um determina como vai estabelecer isso. Mas então é isso aí, galera. Então, para quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Se restar alguma dúvida, se quiser deixar comentário aqui no próprio YouTube, pode deixar. Se quiser entrar em contato através do e-mail aqui, se tiver dúvida. Mas é isso aí. Beleza?